Anorexia, bulimia, compulsão e até nojo de comida são alguns dos transtornos alimentares que atingem milhares de pessoas de todas as idades aqui no DF. Em casos extremos, como esses, é preciso fazer um acompanhamento médico e psicológico. Nas ruas é fácil encontrar pessoas que já fizeram dietas malucas para emagrecer. Eu já tentei aquela do suco de abacaxi. Você só toma suco de abacaxi uma semana inteira. Quase que eu morro. Tem gente que faz de tudo só para perder medidas. Parar de jantar, trocar mais as massas por fruta, verdura. Em vez de comer, beber suco, vitamina, né? Mas e quando essa busca pela magreza, pelo corpo perfeito, passa a ser uma obsessão? Aí, há o risco de se desenvolver os chamados transtornos alimentares. Foi o que aconteceu com esta estudante de 19 anos. Há 3, ela sofre de anorexia, doença que fez ela perder completamente o apetite. A estudante diz que já passou vários dias sem comer. Eu estava 3 dias sem comer e eu fui para a festa com 2 amigas e a minha sorte é que uma delas é enfermeira e a gente chegou lá e eu comecei a sentir muitos calafrios e a sentir meu coração acelerado. Com 1,74 m de altura, ela já chegou a pesar 35 quilos. Todo mundo ficava falando que eu estava muito magra, que eu estava parecendo uma caveira, que eu era Olivia Palito e na minha casa minha mãe falava que daqui a pouco ia voar. Hoje ela faz tratamento no Centro de Orientação Médica e Psicopedagógica da Secretaria de Saúde. Você pesa quanto? 53. Altura? 1,74. Pessoa de 1,74, pesando um pouco mais de 50 quilos, você sabe que não é bom. Eu sei, mas eu não vejo isso. Além da anorexia, a bulimia é outro transtorno alimentar que atinge pessoas de todas as idades. O paciente come grandes quantidades de comida, depois induz o vômito com medo de engordar. Tem também a compulsão, que é quando a pessoa come demais, mesmo sem vontade, e depois se sente culpada. E ainda tem aqueles que têm aversão aos alimentos, quer distância deles. É o caso dessa adolescente que diz ter nojo de comida. Quando você vê um prato de arroz, por exemplo? Eu não consigo ficar perto. É como se tivesse um inseto, alguma coisa, uma barata. Tão nojo. Em busca de uma vida normal, ela também começou a fazer tratamento médico e psicológico. Espero que ela volte a comer normal, bem. Comer bem não é comer muito, comer com qualidade, né? Porque a família toda fica preocupada em eu não comer, pensa que eu vou passar mal se eu não comer. Daí isso acaba deixando todo mundo mal. Aqui com a gente a nutricionista e coordenadora do Grupo de Atendimento a Transtornos Alimentares da Secretaria de Saúde, Graciane Carneiro, e a professora e pesquisadora da UNB, Maria Alexina Ribeiro. Boa noite, senhoras. Professora Maria Alexina, eu gostaria de começar com a senhora. Boa noite. Existe alguma pesquisa que mostre o que esses transtornos alimentares atingem mais jovens ou pessoas adultas? Só uma coisa, Braga, eu sou professora da Universidade Católica de Brasília. Perdão, Universidade Católica, perdão. Nós temos desenvolvido aqui na Universidade Católica um projeto de pesquisa sobre transtornos alimentares e obesidade na infância e na adolescência. E o que eu vou falar um pouco hoje é sobre alguns dados que nós temos observado nessa pesquisa. Os transtornos alimentares, eles acontecem com mais frequência nessa faixa etária da adolescência e de pessoas jovens. E nós sabemos que existe uma tendência a eles surgirem cada vez mais cedo, ou seja, crianças de 9, 10 anos já começam a apresentar esses transtornos alimentares. Agora, me tira uma dúvida, professora. Quando a gente fala em transtorno alimentar nessa moçada mais jovem, é comer demais ou comer de menos? O que predomina nesses casos, hein? Bom, no caso da anorexia nervosa, que é a negação do alimento, né? A adolescente com anorexia nervosa, ela se nega a comer. Ela
muitas vezes pode começar com essas dietas, né, diferentes dietas, e com o tempo ela vai desenvolvendo uma falta de apetite. Os casos de anorexia nervosa são muito mais frequentes do que de bulimia. Né? Mas nós temos vários fatores que influenciam no aparecimento desses transtornos. Nós poderíamos falar de aspectos individuais, familiares, sociais, né? Então, são problemas muito complexos. É uma série de fatores que, combinados, eles vão propiciar o surgimento desses transtornos. Agora, professora Graciane, eu gostaria de saber com a senhora, do lado da Secretaria de Saúde, o atendimento de vocês. Quando a gente fala de bulimia, anorexia, a gente liga sempre isso a mulheres. Homens também sofrem esse tipo de transtorno? Com certeza, Braga. A gente tem aqui pacientes com bulimia, né? A maior índice de sexo masculino são de bulimia. Certo. E me diz uma coisa, a pessoa, como é que ela percebe, ou a família percebe que está na hora de procurar uma orientação? Basicamente é pela irritabilidade, né, da criança ou do adolescente. Ele começa a se isolar, começa a comer escondido ou mais sozinho, né? E com essa correria do dia a dia, as pessoas hoje não têm mais o hábito de comer à mesa, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente tem perdido e tem ajudado a aumentar o índice de transtornos nessa área. Quando a gente fala, a gente mostrou aí na reportagem, quer dizer, eu fiz a dieta do abacaxi, eu passei a tomar só líquido. Essas dietas malucas que normalmente a gente vê pessoas famosas lançando as dietas, emagreci tantos quilos, tô bonito porque fiz isso influencia pra caramba essa garotada, né? Com certeza. Nós temos pacientes com 3 anos de idade já com fobia alimentar. Para você ter uma ideia da gravidade da coisa. Que loucura. Esse tratamento de uma pessoa que passa por um transtorno alimentar, ele é um tratamento de longo prazo? É de longo prazo, até porque o prognóstico não é muito bom, né? Uma vez instalado o transtorno alimentar, a gente tem que estar na manutenção sempre, porque não tem cura, né? A pessoa aprende a conviver com aquela situação e qualquer situação de risco ela pode desenvolver novamente o sintoma. Perfeito. Professora Maria Alexina, qualquer pessoa está sujeita a ter esse tipo de transtorno ou não? Não. As pesquisas têm mostrado que pessoas, adolescentes muito ansiosas, muito perfeccionistas, com dificuldades de relacionamento social, com uma tendência à depressão, são esses fatores individuais que podem facilitar. Mas nós temos também algumas características da dinâmica familiar, que é exatamente o tema que tem nos interessado muito na Universidade Católica, e nós temos pesquisado há 3 anos com apoio financeiro do CNPq, e essas pesquisas têm mostrado que as famílias de meninas com transtornos alimentares tendem a ser famílias muito conflituosas, mas que ao mesmo tempo negam esses conflitos. São famílias que têm dificuldades de colocação de limites e regras nos filhos. Então, por exemplo, no caso da anorexia, são famílias muito rígidas, com regras muito rígidas. No caso da bulimia, são famílias com poucas regras e com regras pouco delimitadas. Então, nós temos essas características também, que junto com alguns fatores também sociais, vocês já falaram sobre isso, a mídia, os valores sociais, essa verdadeira campanha pelo corpo saudável, magro e bonito, tudo isso influencia. Perfeito. Professora, muito obrigado, a professora e pesquisadora da Universidade Católica, Maria Alexina, muito obrigado pela presença da senhora, as suas explicações, e a nutricionista e coordenadora do Grupo de Atendimento a Transtornos Alimentares da Secretaria de Saúde, Graciane Carneiro, muito obrigado também pela presença da senhora. Obrigada.